João capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Todos acharam? Diz assim, queridos: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e para que a tenham com abundância. Posso ouvir um amém? Reclina a tua cabeça. Pai, nós nos colocamos diante da tua presença e clamamos a ti, Espírito Santo, revela-te a nós, Senhor. Nós nos rendemos, Senhor, diante de ti, Senhor, e que se manifeste, Senhor, a tua vontade, aquilo que te apraz, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Você pode tomar assento. Eu quero falar sobre duas escolhas. Fala para a pessoa que está do seu lado: hoje você é livre para escolher. E a coisa mais linda que eu vejo no Evangelho é essa oportunidade que o Senhor nos dá de escolha. Ninguém foi arrastado, ninguém foi tomado pelos cabelos. Existe uma expressão de quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mas até aquele que vem pela dor, vem porque quis. Vem porque se rendeu, vem porque reconheceu que precisava do Senhor. Mas ninguém foi tomado à força, porque o Espírito Santo, ele é cavaleiro. Apocalipse 3:20 diz que eis que estou à porta e bato. Se deixares, entrarei e serei contigo, e tu cearás comigo. Em todo o tempo a gente vê o Senhor sempre respeitando a nossa escolha, respeitando as nossas vontades. E nós sabemos que todo o destino, todo o percurso da nossa vida, toda a trajetória da nossa vida, tudo aquilo que você já percorreu, foi devido às tuas escolhas. Você escolheu. Você está aqui nessa noite porque você decidiu fazer uma escolha. Eu vou para o culto. Tem pessoas que escolheram ficar em casa. Então nós entendemos que todo o bônus e todo o ônus da nossa vida é proveniente das nossas escolhas. E o Senhor nos confia duas possibilidades nos dias de hoje. E eu quero ser bem específica na noite de hoje. Hoje, o Senhor nos dá duas oportunidades de nós vivermos aquilo que é necessidade. E eu vejo que muitos correm em busca disso. É aquilo que é o mais importante. Necessidade é aquilo que é: nossa, pastora, é aquilo que eu preciso, é a peça do quebra-cabeça que faltava. Isso é necessidade. E eu posso escolher transitar nessa área hoje e permanecer nesse lugar, o lugar da necessidade. E eu tenho certeza que se você permanecer nesse lugar, o Senhor é bom, independente da sua escolha. Se você disser: não, eu não quero ficar nesse lugar de necessidade, eu quero ir para outro lugar. Mas se eu permanecer aqui, Filipenses diz que Deus suprirá todas as vossas necessidades. Porque Deus conhece o anseio do teu coração. Deus supre sim a tua necessidade. Mas eu tenho a oportunidade de permanecer nesse lugar chamado necessidade, que é aquilo que você veio buscar, que é aquilo que, puxa, era isso que precisava. E se tiver alguém aqui com um dom profético, se levantar na igreja e dizer: eis que te digo, minha serva, eis que o Senhor está te confiando isso. É isso mesmo, show, manto, terra, é isso que eu queria. Essa é a necessidade que eu vim buscar. Nós temos a oportunidade de viver nesse meio. Nós temos a oportunidade, a possibilidade hoje de fazer essa escolha, porque nós somos livres. E de vir à frente e dizer: hoje eu quero a minha necessidade. E eu vou fazer até um ato profético. Eu vou diante do altar e eu vou tomar posse daquilo que é meu, por fé. Eu vou fazer o que a Bíblia manda. Eu vou trazer à existência aquilo que é meu. Glória a Deus pela tua fé. E Deus vai honrar a tua fé. E você vai levar para casa aquilo que você veio buscar. Porém, existe uma outra escolha, e a igreja, ela recebe esse carinho de Deus, essa possibilidade, essa oportunidade hoje de transitar em outro lugar, que se chama propósito. E muitas vezes a minha necessidade, o suprimento da minha necessidade, não está nesse lugar chamado
propósito. Nem tudo aquilo que eu quero, nem tudo aquilo que eu preciso, nem tudo aquilo que eu estou esperando é aquilo que é propósito de Deus para a minha vida. E isso é muito frustrante. Isso é muito ruim. Porque o bom é, se o anseio do meu coração, que bom seria, se o desejo do meu coração, aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, estivesse alinhado com o propósito divino, aí não tinha para ninguém. Mas geralmente, que o coração é enganoso, geralmente aquilo que nós estamos precisando é aquilo que vai nos desfocar e nos tirar de um propósito para a nossa vida. Pensa um pouquinho comigo. Nós só lemos um versículo dizendo: o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Agora o Senhor, Ele fala de uma outra coisa. Ele diz: mas eu não. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O Senhor está dizendo: eu tenho um propósito para você. O meu propósito é que tu tenhas vida e vida em abundância. Se você olhar o livro de Jonas, Deus tinha um propósito específico. Deus diz: filho, vai para Nínive. Esse era o propósito, alinhado com a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida, para a vida dele. Mas o coração fala, a alma geme, grita-se muitas vozes dentro de nós. As emoções estão afloradas no tempo de hoje, e nós já não conseguimos mais ter uma percepção muito clara, muito definida daquilo que nós precisamos. Então nós mergulhamos nesse lugar, nós transitamos nesse lugar, e Jonas também transitou aqui. E Jonas disse: eu sei que aquele lugar lá era o lugar que eu precisava andar. Aquele lugar é o lugar do propósito. Lá é que o Senhor tem para mim. O Senhor tem um propósito que eu vá para Nínive. Mas a minha necessidade é fugir. A minha necessidade é ir para Tarsis. A minha necessidade é pagar uma passagem, entrar dentro de um navio, descer no porão e viver aquilo que não era o propósito do Senhor para a minha vida. E aí todo mundo já sabe as consequências de Jonas fora de um propósito e transitando num lugar onde era a sua necessidade. Só tem descida. Ele desce no navio, ele desce no porão do navio, e daqui a pouco já vem uma tempestade, a ponto de pensar que o navio vai romper no meio e precisa se jogar os apetrechos para fora. E daqui a pouco ele desce num lugar mais fundo ainda, porque não era o suficiente. No ventre do peixe. E ele disse que era como se ele tivesse dentro do ventre, dentro do inferno. Nós precisamos entender que nos dias de hoje, a nossa escolha vai dar um curso, vai dar uma guinada em toda a nossa história e toda a nossa vida. Aquilo que o homem semear é aquilo que ele vai colher, a Bíblia diz. E nós temos então uma responsabilidade muito grande com a nossa própria vida, de cuidar e ter esse entendimento e clamar ao Senhor que nos dê esse feeling, para que a gente não transite nesse lugar chamado necessidade, mas que nós possamos estar transitando nesse lugar chamado propósito. Porque se nós andarmos nesse lugar chamado propósito, que é o alinhamento, que é aquilo que o Senhor tem para nós, aí então a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Aí o Senhor diz: então busca primeiro a minha vontade, o meu querer, o meu propósito, e aí então as demais coisas te serão acrescentadas. Não está dizendo que as minhas necessidades não serão supridas. Elas serão supridas, mas de acordo com o alinhamento e com o propósito divino para as nossas vidas. Jesus, ele entende isso, ele diz: eu vim para que tenham vida
e vida com abundância. Ele está dizendo, esse é o propósito que eu vim. O Filho do Homem veio não para ser servido, ele veio para servir. Ele tem um propósito. Mas quando ele está no Getsemane, transpirando grandes gotas de sangue que escorriam até o chão, ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele está dizendo, essa é a minha necessidade, mas antes que se faça a tua vontade. Ele está dizendo, mas esse é o teu propósito. Então entre a minha necessidade e o teu propósito, eu fico com o teu propósito, Senhor. Então cumpre o teu propósito em mim. O profeta estava dentro da caverna e Deus pergunta para ele, o que fazes aí, Elias? Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, eu fiquei só. A minha necessidade é ficar quietinho aqui, eu estou em deprê, não mexe comigo. Essa é a necessidade do profeta. Quem sabe ser ouvido, quem sabe ser entendido, quem sabe que o Senhor entrasse na caverna e sentasse com ele e ficasse ali. Mas o Senhor em todo o tempo, o Senhor não vem para massagear e suprir a necessidade, mas Ele vem para te atrair. Ele vem para te trazer para o propósito dele. E a Bíblia não diz que o Senhor entrou dentro da caverna com Elias e disse, eu vou ficar aqui contigo, eu vou fazer companhia, porque eu vou te fazer bem, eu vou suprir a tua necessidade. Não. E o Senhor diz para ele, o que fazes aqui, Elias? Volta para o teu caminho, o Senhor fala para o profeta, porque ainda há Jeú, ainda há Eliseu, ainda há Azael, para que tu possas ungir. Deus está dizendo, não, a tua necessidade eu sei, é ser ouvido, é ser ministrado, eu estou contigo, mas espera aí, eu não vim para suprir a tua necessidade, eu vim para te arremessar ao meu propósito. Que importa, sabe o quê? Que a minha vontade se cumpra na tua. E aí Deus diz, volta para o teu caminho, porque ainda tem toda uma história para se cumprir. O Senhor está dizendo, tem um propósito para você. Um pouquinho antes ele tinha ficado debaixo de um zimbro, e ele desejou a morte, e a necessidade dele era ser entendido, a necessidade dele era ser ouvido, a necessidade dele era ficar quietinho ali. Não, eu não vim para fazer aquilo que tu queres. E o Senhor manda anjo com pão e com água para caminhar mais 40 dias e 40 noites. O Senhor está dizendo assim, não Elias, a tua necessidade é ficar debaixo do zimbro, né? Mas a minha não, a minha é que tu prossiga, é que tu comes pão, tu beba da água e que tu prossiga e que tu vá adiante. Eu não sei qual é a tua necessidade. As necessidades são muitas hoje no meio da igreja, mas nós precisamos entender que enquanto nós estivermos transitando e andando nesse lugar chamado necessidade, nós não conseguimos ver além, nós não conseguimos enxergar um plano e um propósito que o Senhor tem para nós, porque os nossos olhos estão fixos, ou vou ser um pouquinho mais ousada, nós nos tornamos até muitas vezes obstinados, porque nós não pensamos em mais nada, nós não olhamos mais nada, nós não desfrutamos de mais nada, nós esquecemos, não temos mais sentimento, não temos mais percepção de cheiro, daquilo que a gente vê, de família, de relacionamento, nada tem mais valor, porque nós estamos obstinados por algo que é nossa necessidade, e enquanto nós não alcançarmos aquilo, nós não descansamos. E nós esquecemos que muitas vezes nós estamos dando murro em ponta de faca. E vamos ficar a virada de 2015, a virada de 2016 e a virada de 2017, de 35, sei lá, se Jesus não voltar antes, em busca de uma necessidade. Porque quando acabar essa, pode ter certeza, vai aparecer outra necessidade. Porque essa necessidade é a forma que o diabo tem para te prender nesse lugar e fazer você ficar transitando no mesmo lugar sem prosperar o teu caminho. Agora, quando nós abrimos os nossos olhos e conseguimos olhar além e entender que o Senhor não nos chamou para permanecer nesse lugar, mas para transitar nesse lugar chamado propósito,
que é aquilo que o Senhor tem para mim, que é aquilo que o Senhor tem para você. Quem sabe a tua necessidade aos teus olhos e na nossa limitação humana era tudo de bom que a gente precisava. Mas eu posso garantir uma coisa para você: muitas vezes aquilo que nós queremos, aquilo que nós achamos que estamos precisando nesse momento, não é aquilo que o Senhor tem para nós. A bênção do Senhor, ela não acrescenta dores. A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Quando eu estou andando e transitando num lugar chamado propósito do Senhor, eu estou dizendo: Senhor, eu estou totalmente arremessado na tua vontade, no teu querer, naquilo que tu tens para mim. Agora a questão é entrar nesse lugar chamado propósito. Aquilo que Deus tem para mim exige uma coisa, exige renúncia, exige morrer. Jesus disse: se o trigo não morrer, fica ele só. E nós precisamos entender que essa é a mensagem da cruz. Jesus diz: quem quiser vir a mim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Existe uma necessidade, é negar a si mesmo, ou seja, não é a tua vontade, mas é a minha vontade. Pedro não entende isso, Pedro não vê isso. Pedro acha que existe um outro tipo de necessidade. Jesus pega uma bacia, pega uma toalha, vai lavar os pés de Pedro. E Pedro diz: não, Senhor, não, isso aí não, longe de mim que tu lava os meus pés. Pedro não entende. Pedro acha que não é necessário, que a necessidade de Pedro é outra. Não, eu vou lavar os teus pés, Jesus. Mas Jesus se abaixa e começa a lavar os pés do discípulo e diz: Pedro, se tu não deixares eu lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Jesus está dizendo: eu estou dentro de um propósito. Eu não vim para suprir a tua necessidade, mas eu vim para cumprir um propósito. Quando ele passa por Pedro, bem no comecinho da sua história, ele diz: vem e eu farei de vós pescadores de homens. Eu vou cumprir o meu propósito na tua vida. Quando nós decidimos aceitar a Jesus, reconhecer o Senhor como Salvador da nossa vida, nós decidimos isso. Nós dissemos assim: eu cansei de correr atrás, eu cansei de ser dono da minha vida, e a partir de hoje eu decido que é o Senhor quem é dono da minha vida. E a gente consegue então caminhar um tempo em segurança, em dependência total, porque o primeiro amor faz isso. Mas no meio do caminho nós já começamos a querer tomar o volante, e a gente começa a dar uma empurradinha no Senhor, deixa ele um pouquinho de lado, e a gente começa a pegar a direção, porque a necessidade dá um grito na alma e nos faz tomar atitudes, e muitas vezes precipitada, e nos leva a um lugar chamado desespero, e cega a nossa visão, e cega o nosso entendimento, e a gente esquece no meio do caminho que o que importa é que se cumpra o propósito do Senhor na nossa vida. E aí o Senhor diz: o ladrão veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Está dizendo, ele também tem um propósito. O reino das trevas, ele trabalha de uma forma muito organizada, e ele tem um propósito, e o propósito do reino das trevas é exatamente esse: é nos desfocar desse propósito divino e celestial para a nossa vida. E aí então o que ele faz? Ele fixa os nossos olhos, ele abre uma vitrine e ele nos leva para essa vitrine dizendo: prenda os teus olhos aqui, porque aqui está aquilo que tu precisas. E nós perdemos então o entendimento, ou esquecemos daquilo que um dia foi cravado na tábua do nosso coração, que Ele é o nosso Senhor, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso pastor, e nada nos faltará. Você acha que Jesus não foi tentado em transitar nesses dois lugares?
Jesus, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, foi levado ao deserto para ser tentado. E quando ele é tentado, qual é o instrumento, qual é a vitrine que o diabo coloca diante de Jesus? O diabo não fala e ele não faz qualquer outra coisa a não ser vim de encontro à necessidade de Jesus como homem. Jesus estava em jejum, Jesus estava com fome, e aí então ele diz: eu vou usar a necessidade para desfocar ele daquele propósito. E ele diz: olha, transforma essas pedras em pães. Uau, que oportunidade! Lança-te daqui, o Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Se prostrado me adorares, eu te darei todo esse reino. São necessidades. Mas naquele momento, como homem, Jesus decide não transitar na terra da necessidade. Eu sei, eu preciso do pão, eu estou com fome. Não, mas eu vou transitar num lugar que se chama propósito. E ele, para entrar nesse lugar chamado propósito, ele usa aquilo que muitas vezes nós esquecemos de usar. Para permanecer nesse lugar chamado propósito, só existe uma forma: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Sabe o que Jesus responde? Arreda-te, Satanás, porque está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí novamente está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Arreda-te, Satanás. Por quê? Porque está escrito. Ele usa a palavra para permanecer num propósito. E é exatamente essa ferramenta no qual nós precisamos voltar à essência e mergulharmos nela e dizer: Senhor, que haja uma fome, que haja um despertar em mim pela tua palavra, que eu possa voltar a comer e empanturrar o meu ventre da tua palavra, porque é ela que vai me fazer permanecer no teu propósito. Quando Deus chama Ezequiel: Deus, filho do homem, põe-te em pé, eu falarei contigo. E aí Deus mostra então o propósito dele. Olha, vou te levar diante de um povo de uma face endurecida, vai ser, mas tu precisa abrir a tua boca e falar tudo que eu te mandar. E se tu não falares, eu vou requerer o sangue deles de ti. Então abre a tua boca e fala. Ok, esse é o propósito. Eu quero ir, Senhor, mas tem uma coisa: empanturra o teu ventre da minha palavra. O Senhor diz para Ezequiel: come desse rolo. Eu vou perguntar uma coisa para você: quanto tempo faz que você não faz uma leitura da palavra do Senhor? Quanto tempo faz que nós estamos comendo de quinta e de domingo, porque são os dias de culto na casa do Senhor? E a gente diz: parece que eu tenho andado e transitado nesse lugar chamado necessidade, e eu tenho descido em lugares terríveis, e porão, como Jonas desceu, é um lugar onde é escuro, é um lugar onde se habita ratos, é um lugar onde ninguém quer estar. E muitas vezes nós estamos transitando em lugares que nós não queremos estar. Estamos fora de um lugar de luz, estamos em angústia, porque estamos transitando somente nesse lugar. Padecemos muitas vezes, porque estamos buscando o suprimento daquilo que é necessidade para nós. E nós estamos dizendo: eu sou o meu Senhor, eu sou o meu Senhor, e eu sei aquilo que eu quero para mim, e é isso que eu quero. Eu quero gastar os meus dias andando nesse lugar e buscando isso. A igreja não precisa de milagre. Pastor, o que é isso? Jesus, onde Jesus está, tem milagre. A igreja não precisa de milagre. O milagre é necessidade. A igreja precisa estar dentro de um propósito. Quando a igreja estiver dentro de um propósito, o milagre vai ser uma consequência. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus,
Aí eu vou me colocar debaixo da mão dele. Eu vou dizer, não, a minha necessidade, a minha necessidade não é estar aqui transitando nesse lugar e correndo de um lado para o outro. Não, a minha necessidade é estar debaixo da potente mão de Deus, é estar nesse lugar de propósito. E aí o que vai acontecer? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Está dizendo, te alinha com o meu propósito, com aquilo que eu tenho para você. Te coloca debaixo da potente mão do Senhor, e Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Enquanto eu estou correndo atrás de um milagre, eu estou correndo. Mas quando eu me coloco debaixo da vontade do Senhor, o milagre vem em minha direção. Eu não preciso correr atrás dele. Ele diz que os sinais seguirão aos que creem. A igreja é um lugar de milagre. Há uma atmosfera de milagre. E por que muitas vezes nós não recebemos o nosso milagre? Porque nós gastamos todo o nosso tempo e toda a nossa vida nesse lugar, em busca de uma necessidade. Pastor, a minha necessidade é cura. Eu vim atrás da cura. Se eu viesse atrás do Senhor, eu receberia aquilo que o Senhor tem para mim: a paternidade, o selo, a marca da promessa, o passaporte para entrar e permanecer nas mansões celestiais. E a cura então seria uma consequência. Pastora, mas o problema meu, ele é financeiro. E eu corro aqui, estou correndo nesse lugar, buscando o suprimento dessa necessidade. Quando eu estou alinhado com o propósito divino, quando eu estou no centro da vontade do Senhor, eu vou me lembrar, a palavra vai trazer a minha lembrança, que Ele diz, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Você acha que para Deus não abençoar, para Deus não liberar, para Deus não... Basta uma palavra tua, Senhor, e os céus e a terra vão se mover. E por que o Senhor não abriu a torneira ainda? Então por que o Senhor não moveu? Por que o Senhor não restaurou a família? Por que o Senhor não fez aquele negócio? Por que o Senhor não abriu aquela porta? O Senhor não fez, por que não fez? Não fez porque eu estou no lugar errado. Não fez porque o meu coração está inclinado somente para isso. Não fez porque o meu coração está obstinado, porque eu estou fora daquilo que o Senhor tem para mim. Quantas pessoas, a partir do momento que elas aprendem a descansar, entregar no altar do Senhor, e diz, a partir de hoje eu entrego diante de Ti, Senhor. Eu confio e eu descanso em Ti. E eu não quero mais ficar transitando, eu não quero mais ficar descendo por estar fora de um propósito, mas eu quero, Senhor, estar alinhado contigo. Quando Jonas entendeu o propósito e Jonas decidiu voltar e ir pregar para 120 mil homens que não sabiam discernir a mão direita da mão esquerda, quando Jonas entendeu que ele precisava pregar para os ninivitas, aí então as coisas começaram a clarear. Eu não sei qual é o anseio do teu coração. Quem sabe se hoje você tivesse a tua última oportunidade, eu não sei o que você colocaria diante do Senhor como anseio, como desejo da tua alma. Mas nós vamos orar juntos como igreja e nós vamos clamar ao Senhor, que o Senhor venha nos convencer, porque é só pelo Espírito. A Bíblia diz que não é nem por força nem por violência, mas é pelo agir do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha nos convencer e nos venha dar o entendimento de que as minhas necessidades, Ele tem cuidado de mim, e que Ele está no controle de todas as coisas, e que Ele sabe desde uma tinta para o cabelo, desde um sapato que você precisa, desde uma conta, desde uma ferida na alma, desde uma marca dentro de você, desde uma angústia. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E isso para o Senhor é muito fácil resolver. É muito prático o Senhor vir e te acolher, e te amar, enxugar as lágrimas dos teus olhos e dizer, peraí, eu vou fazer, eu vou alegrar o teu coração. Mas eu só preciso entender uma coisa. Eu não venho para o Senhor dizendo, Senhor, me dá, Senhor, faz.
Mas eu venho para o Senhor dizendo: Senhor, me transporta para esse lugar de propósito, porque eu quero estar alinhada com a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a minha vida. E muitas vezes o propósito não é aquilo. Jesus foi bem claro: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas antes que seja feita a tua vontade. E a vontade do Senhor para Jesus, como filho, era beber daquele cálice. E muitas vezes nós queremos até andar nesse propósito, mas nós não queremos beber do cálice que Ele tem para nos dar. Hoje é culto de Santa Ceia. Nós vamos renovar a nossa aliança. Nós já tivemos um culto de manhã aqui maravilhoso, abençoado. Foi muito falado sobre graça hoje de manhã. Essa é a oportunidade que o Senhor nos dá de mais um mês. Nós renovarmos a nossa aliança. Que esse culto hoje, em específico, não seja um culto para tomar, para pegar um cálice, olhar para o irmão e dizer: meu irmão, eu vou te ver na glória. Que não seja um culto para dizer: Senhor, tu conhece aquilo que eu preciso, eu vou colocar uma lista diante de ti. Não. Mas que seja um culto para dizer: Senhor, me traz para o trilho, me traz para o prumo, Senhor, me traz para o teu querer, Senhor, centra as minhas emoções, alinha, Senhor, a tua vontade, traz, Senhor, o teu propósito para a minha vida, para que eu esteja, Senhor, alinhado com o teu querer. Aí então, Senhor, eu vou contemplar as maravilhas que o Senhor tem prometido para mim. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. A Bíblia diz: se pedir, dá-se-vos-á. Se bater, vai se abrir. Ela garante para nós que se nós clamarmos, Ele vai nos ouvir. Ele diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. O propósito do Senhor para as nossas vidas é que tenhamos vida e vida com abundância. Ele disse: eu tenho um propósito para ti, e o meu propósito é que tu tenhas vida e vida com abundância. Jesus disse: esse é o propósito para o qual eu vim, para que tu tenhas vida e vida com abundância. Amém? Agora é hora de cear. E se nós vamos cear, eu gostaria que você examinasse o teu coração e dissesse: Senhor, eu tenho vivido uma vida com abundância. Não estou falando financeiramente, uma vida arregalada, não estou falando isso. Eu estou falando, eu estou vivendo uma vida com abundância. A Bíblia diz que o meu reino não é um reino de comida e nem bebida, mas é de justiça, paz e alegria no Espírito. Isso é vida com abundância. Ele disse: eu tenho um propósito. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu não. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Ele está dizendo: eu vim para que tu consigas andar nessa terra em paz. O meu reino não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Examine a tua alma hoje e diz: Senhor, há paz em mim? Ou eu deito e eu me preocupo com toda a minha vida, com tudo aquilo que está ao meu redor, com tudo aquilo que eu tenho que decidir, o que há de ser amanhã, com questões de aluguel, com questões financeiras, com questões de filhos. A paz no meu espírito, a justiça dentro de mim. Examina hoje se há alegria no Espírito, porque isso é vida com abundância. Ele disse: o meu reino é justiça, paz e alegria no Espírito. De repente você diz: pastora, engraçado, eu estou dentro da igreja, mas eu ando muito inquieta, eu ando muito agitada. Quem sabe você vai dizer: pastor, eu tenho paz, eu tenho justiça, o Senhor é o meu juiz.
mas me falta alegria no espírito. Parece que eu não tenho conseguido estar debaixo desse propósito do Senhor para a minha vida, que é vida em abundância. Então, Senhor, me leva para este lugar, me transporta para esse lugar. Quem sabe eu estou transitando na terra da necessidade e eu preciso ser transportada para esse lugar, o lugar do alinhamento, o lugar do propósito, o lugar que o Senhor tem para mim. Muitas vezes nós trabalhamos tanto com as nossas mãos e corremos tanto com as nossas próprias forças. E o Senhor diz: olha, se tu não corresse tanto, presta atenção, se tu não corresse tanto, talvez se tu não fizesse tanto, talvez tu não trabalhasse tanto, talvez tu não andasse tanto, talvez tu conquistarias e eu supriria todas as tuas necessidades de igual forma. Basta você andar no lugar de propósito que eu tenho para a tua vida. Deus não nos chamou para descer. Deus não nos chamou para andar em porão. Deus não nos chamou para pagar para sofrer. Jonas teve que pagar uma passagem ainda para sair fora de um propósito. Deus nos chamou para viver uma vida em abundância. Deus nos chamou para viver uma vida de paz. Deus nos chamou com uma proposta de justiça. Deus nos chamou com uma proposta de alegria no espírito. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E se eu não tenho experimentado disso, hoje é um culto propício, um culto de Santa Ceia, para examinar a minha vida e dizer: Senhor, então eu me arrependo, eu te peço perdão. Eu posso não ter aquilo que eu queria ter, mas a paz eu preciso ter, porque a paz é promessa, é propósito do Senhor. A alegria é propósito do Senhor na minha vida. Examina hoje a tua vida. Eu gostaria que você adorasse o Senhor nesse momento e dissesse: Senhor, em que lugar eu tenho transitado? Onde é que eu tenho andado? Eu tenho corrido em busca do suprimento das minhas necessidades. Eu tenho andado nessa terra, Senhor, nesse lugar de necessidade. Eu tenho me tornado assim, obstinado pela realização, pelo desejo do meu coração, pela solução de um problema, em busca até mesmo de uma alegria, de uma satisfação. Ou eu tenho andado no lugar onde se coloca a cabeça debaixo da tua potente mão e descansa em ti, e eu não preciso correr atrás daquilo que eu preciso, mas eu percebo que ao estar no lugar de obediência, ao permanecer no lugar que o Senhor tem para mim, então Deus supre todas as minhas necessidades. O lugar de propósito é o lugar de dependência, é o lugar que a gente deita na palma da mão de Deus. A necessidade de Elias era que alguém matasse Jezabel, para que ele ficasse livre, porque ele sabia que ela estava à procura dele para matar. Mas o propósito do Senhor era levá-lo ao ribeiro de Querite e ser alimentado pelo corvo e ser sustentado da mão do Senhor. A necessidade do profeta é: alguém viu Jezabel, arranca ela da vida, tira ela da minha frente, mata ela, por favor, porque ela quer me matar primeiro. Mas o propósito do Senhor é trazer ele para o ribeiro e dizer: contempla, está precisando de quê? Hora de comer carne, o corvo está levando aí. Hora de comer pão, o corvo está levando aí. Quer aguinha fresca? Tem aí. A necessidade da viúva era uma só: um bom rancho, uma boa compra de mercado. Mas o propósito do Senhor para ela era obedecer. E ela diz: Senhor, não dá para fazer. O profeta diz: vai lá e faz um bolo para mim primeiro. Mas vai lá e faz um bolo para mim. Ela vai e obedece. Ela se coloca debaixo da potente mão de Deus. E quando ela obedece, ela entra no lugar do propósito. Ela sai do lugar da necessidade.
Quem sabe você está cansado nessa noite de correr em busca da tua necessidade. Deus quer suprir. A mão dele está aqui. E eu só preciso me colocar debaixo dessa potente mão e dizer: Senhor, cumpre o teu querer, minha vida. E eu tenho certeza que tu vais suprir as minhas necessidades. Amém? Tem glória a Deus aí?